Vamos orar ao Senhor, presbítero David? Amém. Estaremos todos na lição de número 6. Vamos continuar de pé, fazemos a leitura bíblica. Lição de número 6, título da lição: A desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo: E tomou o Senhor Deus do homem e o pôs-lhe a tudo era, para lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Verdade prática nos diz assim. Obrigado, irmão. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe ela está situada no livro de Ruth, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Verso 7 diz assim: Havia, pois, já de muito tempo estes costumes em Israel, quanto à remissão e quanto a confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era testemunho em Israel. Isso, a leitura é responsiva, não pode ler. Então, disse, pois, o revidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e ao povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malaom, da mão de Noemi. E de que também tomo como mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para citar o nome do falecido sobre a sua idade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a de já valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém. Pastor Gesiel, orando a Deus. Valeu, Varo, obrigado. Amém, glórias a Deus. Vamos para mais esta lição nessa manhã. A introdução dessa lição, ela já diz assim para nós: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos questionados, neste contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nessa lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Aqui nesse início de lição tem até um tema meio diferente, né? Nós vamos ver nessa lição e na lição que vem também, que vai falar a respeito da desconstrução da feminilidade também, a próxima lição. Essas duas lições ela tem por objetivo mostrar o padrão em que a Bíblia leva para o homem e para a mulher
e o padrão em que a sociedade ela está vivendo nos dias de hoje. Nós estudamos no início dessa lição, se não me engano foi o pastor Eduardo que falou a respeito do ensino progressista. E nessa lição encaixa bastante a respeito desses ensinos progressistas que estão sendo feitos nos dias de hoje. Porque muitos já é dito que a Bíblia é antiga, a Bíblia já tem muito tempo, os ensinos da Bíblia já estão ultrapassados, os ensinos da Bíblia já não estão mais de acordo com a sociedade que nós vivemos. Muitos dizem que é necessário da mudança, como até foi falado na lição passada, na outra, se não me engano, que seria necessário reeditar a Bíblia, reescrever os mandamentos do Senhor. Então a sociedade que nós vivemos, ela já caminha para esse ensino progressista. Ela já caminha para uma novidade, eles não querem mais viver de acordo com a palavra do Senhor, porque compreendem que viver de acordo com essa Bíblia, de acordo com essa palavra, é um ensino muito retrógrado, é um ensino muito antigo e antiquado. Conforme nós falamos até uns tempos atrás, as pessoas do mundo olham para nós e acabam chamando o crente quadrado, desajeitado, não tem jeito. Mas nós compreendemos que, como servos do Senhor, não importa o ensino que está sendo passado na sociedade, não importa a mudança que está ocorrendo, não importa a maneira com que isso se levante contra a palavra e contra os conceitos bíblicos, mas como servos do Senhor, uma coisa que nós vamos ver ao decorrer dessa lição e ao decorrer das outras lições é que sempre devemos ficar de acordo com a palavra de Deus, sempre devemos ficar com os ensinos da palavra do Senhor, porque aqui nós vamos ver a forma que é a masculinidade, o homem em si, para a palavra do Senhor e como que está sendo pregado nos dias de hoje, como que está sendo vivido nos dias de hoje. Nós vemos que hoje existe aquela nova moda do, como nós podemos dizer, é o novo normal. Hoje tudo que aconteceu aparentemente depois da pandemia ou depois de algumas coisas que aconteceram é o novo normal. Eles querem de todas as maneiras colocar dentro de nossa cabeça que isso é normal, que é necessário viver dessa maneira. Nós vemos agora o culto dentro de casa sem precisar de igreja é o novo normal. O culto somente ali você sozinho tomando a sua santa ceia, até vendo a live é o novo normal. Muitos até dizem que não tem a necessidade de ir à igreja, não tem a necessidade de ir ao culto, sendo que eu participo, sendo que eu vejo uma live. Muitos dos dias de hoje já têm mudado por completo a palavra do Senhor e têm colocado isso como o normal na sociedade. O maior exemplo que nós vemos ao decorrer dos últimos anos é a respeito da homossexualidade, que vamos falar também. Hoje é o novo normal para eles. Dizer uma mulher andar com outra mulher é normal, um homem viver com outro homem é normal para eles. E aí daqueles que falam que não é normal. Por muitas das vezes, quando um crente, quando uma pessoa critica esse tipo de pessoa, acaba tendo um debate muito grande, se não até processos contra essa pessoa, de falar da vida e da, como eles dizem, orientação sexual que eles vivem. Mas nós iremos ver que não é somente na parte da sexualidade, na parte da mulher, mas também na parte do homem. O homem também, ele tem, nos dias de hoje, ele é de uma forma diferente para a sociedade. Não pode ter uma autoridade, não pode ter uma responsabilidade, porque acaba sendo até visto pela sociedade como um machismo, como um homem autoritário, que não consegue se encaixar em determinadas situações. Mas é dessa maneira que nós vamos ver, é isso que nós iremos aprender e, na verdade, relembrar na lição de hoje. Porque, graças a Deus, é o que o pastor também sempre menciona. Todas essas lições, quando nós aprendemos, quando vamos ler para poder passar para os irmãos, são coisas que nós já aprendemos. E a maioria dos irmãos, todos os versos, os versículos, os temas, na maioria deles, já são coisas que já foram passadas aqui pelo nosso pastor, já foram passadas há muito tempo atrás ou até pouco tempo, devido a ser um tema atual. Ainda nessa introdução,
nós podemos colocar aqui um verso da palavra de Deus que está em Romanos 12, 2. Eita, agora. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não importa o que aconteça, praticamente já poderia resumir essa lição nesse verso. Não importa o que aconteça dentro da sociedade, nós como servos do Senhor, não devemos de nos conformar com as coisas que acontecem nos dias de hoje. E devemos exatamente viver de acordo com a palavra do Senhor, porque somente assim estaremos vendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro tópico aqui diz assim: a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus, na terra, no mar. A Escritura registra que Ele criou o ser humano e o definiu por sexo macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Até perdi as vezes de quantas vezes que nós já não falamos a respeito da criação do homem. Acredito que muitas das lições elas já começam falando a respeito da criação da humanidade. Mas a forma que Deus criou é uma forma maravilhosa. E como está na lição, nós replicamos aqui a mensagem do comentarista. A forma que Deus ele cria o ser humano é uma forma muito linda, muito perfeita. Porque Deus ele cria os animais, ele cria os planetas, ele cria água, cria a terra, a separação, faz tudo. Mas em determinado momento, todas essas coisas elas foram criadas ali com uma palavra do Senhor. Mas é interessante ver que com o homem, Deus ele faz de uma maneira diferente. Com o homem ele não deixa mais ali, ele não diz que seja criado, mas ele sim desce até a terra e com suas próprias mãos ele diz na palavra dele: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Somente isso já deveria de ser uma grande alegria para nós como servos do Senhor. Por saber que o homem não que isso seria pior ou seria de uma forma mais rebaixada ou ruim, mas nós vemos que mesmo que Deus falasse que nós deveríamos ser criados em uma palavra, mas mesmo assim seria o próprio Deus criando. Mas ele, diante da sua magnitude, diante do seu poder, diante da sua autoridade, de toda a ênfase que ele tem no mundo, ele desce e ele começa agora a criar o homem. Faz ali da argila um boneco ali de barro e no final, num determinado momento, ele sopra nas narinas desse boneco, podemos assim dizer, de argila, e ali vem o fôlego de vida. Nós vemos que com as próprias mãos do Senhor, ele criou ali Adão, o primeiro homem. Não diminuindo, não falando que é pior, mas o primeiro a ser criado foi o homem, depois veio a mulher. Deus vendo ali como que os animais viviam, cada um tinha era macho e fêmea, e somente o homem estava sozinho. E no início ainda ele já traz até um mandamento para ele, que ele deveria de dominar todos os peixes, todos os animais, todos aqueles que estivessem sobre a terra. Então o homem ele já tinha uma obrigação, ele já tinha a obrigação de mandar e de dominar sobre tudo que existisse na face da terra. É diferente das coisas que nós vemos nos dias de hoje, em que os valores eles são invertidos. Onde por muitas das vezes, até o pastor Eduardo que fala bastante, um animal ou qualquer outro tipo de coisa, ele tem um pouco, ou qualquer outro
Outro ser ele tem um valor muito maior por muitas das vezes do que um ser humano. Por muitas das vezes um animal ele tem um valor estimado muito grande que não chega nem aos pés de uma pessoa, de um ser humano. Igual o mesmo exemplo nós vemos nos dias de hoje que quando acontece algo igual eu mesmo, particularmente gosto muito de cachorro. Tenho um amor, sim, gosto. Mas na sociedade hoje, eles são vistos, se você maltrata ou se faz qualquer coisa, você é preso na mesma hora, fica sei lá quantos anos preso por causa que você fez um mal a um animal. E por muitas das vezes, quando é feito, quando acontece aí essas chacinas ou que as pessoas inventam no seu inimigo, parece que toca no coração delas e levam elas para o meio da onde ficam esses moradores de rua e batem, e machucam e fazem várias coisas, para muitas das vezes as pessoas que fizeram isso saem ilesas sem ter uma responsabilidade nenhuma. Fazem ali, pegam um morador de rua porque acha que não é um ser humano, porque acha que é uma pessoa à margem da sociedade, que não tem valor nenhum e bate, taca fogo até, a gente já viu muitas vezes isso acontecendo, até na Vila Rubim mesmo, e matam e fazem o que quiser. Muitas vezes as câmeras até mostram quem é, buscam, mas não ficam presos porque tem uma condição financeira boa, mas porque consegue se sair pelas brechas que a justiça acaba dando. Mas vai fazer uma coisa dessa com um determinado animal e você ainda é filmado para ver. Isso é totalmente diferente. Mas nós vemos aqui que esse conceito, ele por muitas das vezes é mudado nos dias de hoje. Um animal ou determinada coisa tem um valor muito superior ao ser humano. Mas Deus no início ele já disse, o homem ele vai dominar por todos aqueles seres que existem sobre a terra. Isso é uma obrigação do homem. Não é algo para se pensar, mas já era um mandamento que o Senhor ele dava para o homem. Logo depois ele diz aqui as características da masculinidade. As escrituras elas revelam um conjunto de características do papel do homem na história. Isso, subtópico 2. Bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais, que era cultivar e guardar. Deus coloca dentro do homem uma característica, não que seja um instinto, mas que seja como se fosse um instinto de cultivar e de guardar, que para os nossos dias seria, como diz aqui o comentarista, o provedor e o protetor. Todo o homem ele tem essa característica para poder, quando você pode perceber um pai ou um tio, alguém mais velho, por muitas das vezes quando você percebe, ele quer sempre fazer aquilo, ele quer resolver aquela situação. Ele tem intrínseco dentro dele, dentro de nós, na verdade, esse desejo de fazer e tentar resolver ali. Pode quebrar a cabeça ali o dia inteiro, mas ele quer tentar resolver. Para se dizer, não, eu sou homem, eu consigo resolver isso daqui. Uma vez eu fui montar um armário. Eu fiquei praticamente o dia inteiro, mas eu consegui montar. Eu falei, não, vou conseguir. Coloquei na minha cabeça um armário muito pequeno. Mas mesmo assim, com poucas peças, mas eu falei, não, vou conseguir montar. Fiquei ali praticamente, acho que foi o dia inteiro. O dia inteiro, almocei, voltei, continuei montando. Eu falei, não, vou fazer isso porque é uma coisa que existe dentro de nós, a gente querer resolver. Sabe fazer? Não, mas vou tentar fazer. Vou tentar resolver para conseguir de uma maneira ali. Isso são coisas que existe dentro do homem. Tem alguma coisa para fazer, ele tenta fazer, mesmo que não consiga, para tentar solucionar aquela situação. Então o homem como provedor aqui, nós vemos dentro de uma família como provedor, o homem ele tenta de várias as maneiras tentar fazer com que aquela família viva numa melhor situação, para com que a sua família tenha um melhor que existe, que ele possa trabalhar, que ele se esforça para isso. Consegue um serviço, consegue um trabalho para tentar prover o alimento ou prover uma vida melhor para aqueles que estão com ele, principalmente quando tem filhos, esposa e filhos. Então o homem ele tem dentro dele essa característica de ser o provedor. Não é tirando isso da mulher, porque a mulher também tem isso em determinadas situações que não tem ali o homem,
porque não são todas as vezes que tem os dois na família, mas quando existe o homem, ele sempre tem esse desejo de trazer a provisão para o lar, de trazer o melhor, de trazer o bem para os seus filhos, para a esposa, para quem está ao seu redor, quem mora com ele. E nós vemos aqui ele como o protetor também. Aqui é como se fosse um instinto também, um animal. Nós vemos que os animais, até o macho, ele sempre tenta proteger das melhores maneiras a sua família, quando é lobo, a sua alcateia, quando é leão, ali todos os animais que vivem com ele. Esqueci agora o coletivo. Então nós vemos que o animal, ele tenta de todas as formas proteger, o macho proteger ali a sua família ou aqueles que estão ao seu redor. O homem, ele tem isso também dentro dele. Ele tenta proteger da melhor maneira. Quando tem um filho, fala alguma coisa do filho, o homem já tenta da melhor forma ali fazer o possível para tentar resolver a situação. Mas aqui nós vemos que é algo que é colocado, é uma característica da masculinidade, mas dentro da Bíblia. Um homem que tenta prover, um homem que tenta fazer o melhor. Isso é algo que Deus tem colocado no coração do homem. Um homem que tenta ser o provedor, que tenta aqui da melhor maneira ser o protetor da sua família, conforme Deus ele protege a cada um de nós. O homem ele tem isso dentro de si, ele tem esse desejo. Mas na situação que nós vemos nos dias de hoje, o homem ele não é visto dessa maneira, ele é visto totalmente diferente. Se o homem tenta ter uma autoridade ou fala mais alto em determinada situação, se o homem chega em uma situação e fala alguma coisa alto, já era, acabou. É machista, é autoritário, para que isso? Mas o homem sempre teve o lugar e empoderamento das mulheres, e aí começa o feminismo cair em cima dos homens. Porque o homem não pode ter mais autoridade, mesmo que seja lhe dada essa autoridade, é num serviço, é em determinado local. Então nós vemos que essas duas características aqui é o que Deus tem colocado no coração do homem, que é de cultivar e guardar antigamente, e hoje de ser o provedor e de ser o protetor. O homem, como nós vimos, e já foi ensinado por muitas das vezes, ele acaba sendo mais racional em determinadas situações, e a mulher ser mais sentimental em determinadas situações. Não podemos dizer 100% das situações, porque vai ter momentos que o homem vai ser mais sentimental e a mulher vai ser mais racional, sim. Mas na maioria das vezes o homem ele tem essa, como eu disse aqui, de ser o provedor, de tentar resolver a situação da forma mais óbvia possível. Mas em determinados momentos nós vamos ver que a mulher também tem esse pensamento de tentar resolver da melhor forma possível. Mas quando existem situações diferentes para isso também. Vai fazer uma coisa dentro de casa e deixa o homem tentar resolver da melhor forma possível. Não vai dar certo. Vai tentar resolver algo dentro de casa, tentar arrumar determinada coisa, tentar fazer alguma coisa dentro do lar. Se coloca isso na cabeça do homem, ele não vai fazer, não vai conseguir fazer, porque ele não é o ambiente que ele faz, que ele trabalha, que ele faz muito, é bem menos acostumado para ele. Então nós vemos que existe sim essas duas características que Deus ele tem colocado no homem. Aqui na liderança masculina, nesse terceiro subtópico, aqui vemos Deus colocando sim o homem como um líder. Quantos líderes que nós não vemos dentro da palavra do Senhor? Noé, Abraão, Moisés, Elias, são grandes homens que tiveram uma liderança muito maravilhosa e se portaram de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós vemos assim, terceiro subtópico. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo em que Cristo lidera a igreja, uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja. A liderança masculina requer a prática de um tipo de sacrifício pela mulher.
nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Aqui nós podemos ver que não é menosprezando, diminuindo ou oprimindo as mulheres de forma nenhuma, mas sim nós vemos aqui que existe um modelo estipulado por Deus, que Deus ele é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, por ter essa questão da racionalidade na maioria das situações. Mas quando você fala isso nos dias de hoje, você é quase apedrejado por falar dessa forma, porque eles entram com os ensinos, com os movimentos feministas. Se um homem diz ou se um homem fala com autoridade, ele é visto como machista e não consegue trazer nenhuma palavra. Se é pregado, se é ensinado desse tipo de ensinamento bíblico, nós vemos que na sociedade que nós vivemos não é praticamente mais possível ensinar dessa forma, porque a sociedade ela tem visto de uma maneira diferente. Se um homem ele tem uma liderança dentro de uma empresa que ele conseguiu durante muito tempo, um exemplo, o homem conseguiu uma liderança dentro de uma igreja, dentro de uma empresa por muito tempo, trabalhou para isso, estudou para isso, fez a sua faculdade, fez os seus estudos e consegue ter uma liderança. Quando entra determinado tipo de mulher nessa situação e que fez um estudo, mas que está começando na empresa, não importa, sempre quando nós começamos, nós vamos começar de baixo, nós não vamos começar sendo o proprietário de uma empresa, nós vamos começar passando por cada patamar. Mas se entra dentro desse exemplo, uma mulher nessa situação, e existe esse movimento feminista, eles vão dizer, existe um autoritarismo desse homem. Por que ele recebe mais que ela? Por que ele tem um valor maior do que o dela? E aí vai entrar todos esses movimentos que nós vemos nos dias de hoje. A forma que a sociedade quer colocar, pode até parecer estranho, mas ela quer menosprezar e ela quer diminuir de qualquer maneira a autoridade de um homem. Porque o homem não pode ter mais uma autoridade, não pode falar mais alto em determinadas situações. Sempre tem que ser brando, sempre tem que ser tranquilo, não pode falar mais alto, não pode exercer a autoridade que lhe foi confiada. Mas alguns dias de hoje eles aproveitam essa situação, sim, não são todos os homens, mas alguns eles aproveitam também dessas situações para serem autoritários. E não é isso que é passado por Deus. Nesses exemplos aqui que eu dei, o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés, o exemplo de Elias, foram autoridades que Deus colocou na vida desses homens, que eles conseguiram guiar determinado povo de acordo com a palavra de Deus. E como servos de Deus nos dias de hoje, tanto homens, tanto mulheres, quando nós nos colocamos numa posição de servo do Senhor, todos aqueles que são liderados nossos, eles têm que ver que dentro de nós existe algo diferente, algo que Deus tem colocado. Imagina agora Miriam olhar para Moisés e falar, não, acho que isso está errado, conforme aconteceu, né? Eu acho que está errado o que Moisés está falando e tentar questionar uma autoridade que Deus deu para Moisés. Hoje é dessa forma, muitas mulheres acabam, é lógico, é bom sempre falar, não colocando todas, existem exceções, sim, não colocando todas as mulheres, mas existem mulheres que tentam sim se aproveitar de determinadas situações para tentar de todas as maneiras menosprezar e tirar a autoridade de determinado líder. Conforme foi aqui com Miriam, ela tentou ali dizer que Moisés não tinha uma autoridade, mas nós vemos que Deus é que dá a autoridade ao homem, Deus é que dá a autoridade à pessoa. E se temos um grupo, se é um pastor, se é alguém dentro da igreja do Senhor, que seja o homem, que seja a mulher, que seja o líder, não importa o gênero ali que essa pessoa tenha, deve de existir esse respeito sim pela liderança que existe e por quem que foi colocado ali, que na verdade Deus que colocou essa pessoa na frente, porque Ele confia e sabe que realmente tem algo para fazer com o grupo que está sendo selecionado. Então nós vemos que essa liderança masculina, ela existiu,
foram, na maioria das vezes, vários homens, nós vamos ver, mas não somente os homens. Acredito que na outra lição deve falar também a respeito das lideranças femininas que existiram também dentro da palavra do Senhor. Esse aqui é esse primeiro subtópico que fala sobre a forma dessa masculinidade bíblica, a maneira com que é vista, que deve de ser vista o homem nos dias de hoje, que nós sabemos que não é dessa forma que nós vivenciamos. Valeu, irmão, obrigado. Vamos para esse segundo subtópico que fala sobre a erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade. Vamos lá. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Assim, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural ela é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Esse tópico aqui, tópico bem complicado para falar lá fora, né? Mas nós vemos que, como servo de Deus, temos que falar exatamente tudo que está de acordo com a palavra de Deus. Não importa o que seja o pecado que a pessoa está vivendo, não importa qual seja a maneira que ela vive, nós temos que realmente falar da palavra do Senhor. E é algo que Deus ele não aceita e que Deus em Levítico diz que abomina esses tipos de prática. Aqui nesse tópico fiz igual o pastor Eduardo. Vamos lá. O que é gênero? Eu fui lá para o dicionário. Falei, vou fazer igual o pastor Eduardo. O gênero ele é um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem, ou que se acham ligados pela similitude de uma ou de mais particularidades. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma criança. A criança ela nasce, como eles dizem aqui, é um ser neutro de sexualidade. Não tem nenhuma sexualidade, como se ele nascesse sem nenhum órgão. Então, nasceu uma criança. Um exemplo, você coloca essa criança para ver um determinado tipo de desenho, ela começa a ver um desenho de carro, ela gosta de carro. Se essa criança, quando chega no tempo, que eu não sei exatamente como eles dizem, 6, 7 anos de idade, ele decide agora falar, agora eu sou um carro. Agora eu quero me tornar um carro, porque, segundo o dicionário aqui, é o que se acha ligado pela similitude. Ou que é o que se assimila com aquilo que está vendo. Então, se eu me assimilar com essa cadeira, eu posso falar que eu sou essa cadeira. Se eu me assimilar com ela, não é azul, e também minha camisa é azul, eu estou me assimilando com ela. Então, eu posso ser também dessa maneira. Então, segundo eles dizem que essa criança ela nasce sendo neutra, não tendo, eles não pegam, eles não deixam que o órgão sexual dessa criança venha definir qual seja a sua identidade sexual. Eles dizem que não é dessa maneira, que ele vai se assimilar com o passar do tempo, que ele vai ver qual que é o melhor, se é o masculino, se é o feminino, ou se é os outros 30 e poucos gêneros que existem. Porque se você pegar ali, a sigla era 3, era LGBT. Foi durante muito tempo isso, LGBT. Agora é LGBTQIA+, e tem mais ainda. Esse mais engloba mais umas 15 letras, se bobear. É praticamente mais fácil dizer alfabeto. Coloca o alfabeto inteiro que pronto, já vai entrar praticamente todas as identidades sexuais. Porque praticamente quase que cada letra do alfabeto é exemplo de uma sexualidade que eles dizem ser. Tem aqueles que não gostam de homens, gostam de mulheres. Tem até aqueles que gostam de plantas. Eu falei, Jesus amado, plantas. E é um tipo de sexualidade que se atrai por plantas. E aquilo ali
é o tipo dele. Então nós vemos que é uma coisa que é uma abominação por completa a palavra do Senhor. Não tem como nem dizer, mas tal. Não, é uma abominação por completa. Não tem como de maneira nenhuma dizer que isso é normal, mas como eu disse no início, eles querem colocar isso como um novo normal. Eles querem dizer que a criança ela pode nascer e que o órgão genitor que ela tem não diz quem ela é, não diz qual é a sexualidade que ela tem. Ele diz que na verdade que não é ideologia, né? É identidade de gênero. Aqui eles dizem dessa maneira. Mas segundo o conceito de identidade de gênero, o fato determina a pessoa de ter nascido com o órgão sexual masculino não faz com que ela se identifique obrigatoriamente como se fosse um homem. Olha isso. Ele nasceu com o órgão sexual masculino, mas ele não se identifica. Como ir... É uma coisa que a gente tem tanta coisa para poder imaginar, mas como ir contra a natureza? Como ir contra aquilo que Deus tem feito? Como ir contra uma coisa que você já nasce com aquilo dali, já nasce daquela maneira? Você pode mudar o exterior por completo. Você pode olhar de longe e falar realmente ali, no caso do homem, parece ele ser uma mulher, tem tudo para ser uma mulher, mas dentro continua sendo homem. Não muda, porque Deus ele já mostrou desde lá do início, como nós falamos, ele fez o homem e ele fez a mulher. Eu estava vendo, um dia desses, estava passando um pessoal no Instagram, que até mostrei para a Alana, aparentemente era um casal. Você olhava de longe e hoje nós temos que tomar muito cuidado, que nem tudo que a gente olha é realmente o que é de verdade. E estava tendo um casal ali. Aí aparentemente era uma mulher e era um menino, e são novos, 20 e poucos anos de idade. E depois que eu fui ver, não era uma mulher, era um menino, eram dois meninos, dois rapazes, que foi passando com o tempo, fez cirurgia, colocou silicone, foi mudando e tal, deixou o cabelo crescer e virou ali uma mulher. E ele dizendo, não, eu não sou gay, porque eu não sou gay, eu não estou com outro homem. Olha aqui, ó, eu estou com uma mulher. Vocês estão vendo, é uma mulher, então se é uma mulher eu não sou gay, eu estou namorando com uma mulher. E acho que até casaram e tudo mais. Então veja que hoje na sociedade é aquilo que você está vendo ali, nem sempre é o que é. Mas eles colocam dentro, tentam colocar e tentam inserir de todas as formas isso na cabeça do servo do Senhor. É normal. Você pode falar contra religião, você pode falar contra o presidente, conforme falado bastante, como as autoridades, pode até contra a polícia e o que for, você pode até falar contra. Mas você não pode se opor de forma nenhuma a qualquer comentário de uma pessoa que seja homossexual. Qualquer que seja o comentário, se você disser, essa cadeira é azul, e a pessoa com essa orientação diferente do sexo em que nasceu, ela dizer... essa cadeira ela é vermelha, se você for contra, você está errado e até chega um processo lá na sua casa por causa disso. Porque eles querem colocar e eles querem inserir isso, como eu disse no início, como o novo normal. É o novo normal, é aquilo que eu estou me assimilando, é aquilo que eu sou. Mas Deus ele já tem mostrado, ele já tem ensinado para nós, desde Levítico, não é nem ainda... falando de Romanos no capítulo 1, não. É desde Levítico ainda, Deus já mostrava que essas práticas, Deus ele não é que não gosta, não é que não quer que faz, mas ele diz lá que ele abomina quem faz tais práticas. E em defesa disso eles falam, não, mas existe uma vírgula ali, porque Deus estava falando, na verdade não era dessas práticas, era das práticas que eles faziam contra as crianças, de matarem as crianças, que era Moloque e Mamon, se não me engano, eram os deuses, acho que são outros deuses, esqueci o nome, mas eram outros deuses que tinham na época que eles ofereciam sacrifícios de crianças. Então eles falam, não, se você ler um pouquinho mais acima, se você tirar essa frase aqui, tirar esse verso, já colocando uma vírgula aqui, você vai ver que realmente não é assim que Deus está falando. Deus está falando que ele é contrário ali à matança de crianças, não é contrário à prática homossexual.
porque uma coisa tem nada a ver com a outra, mas literalmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque quando a gente lê o verso por completo, a gente compreende que realmente Deus está falando de práticas homossexuais. E em Romanos, Paulo também vem falando no capítulo 1 a respeito disso, que Deus ele não aceita esse tipo de prática. Deus ele não aceita, não é identidade ou não é ideologia. E muitos eles dizem também nos dias de hoje que essa ideologia de gênero não foi algo que foi colocado nas escolas. Muitos dos defensores eles dizem que não foi colocado isso dentro da escola, não existia, apesar de que teve uma cartilha e tudo mais, mas eles tiraram rápido por causa disso. E eles dizem que não existe essa ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero é colocada para as pessoas como nós que somos críticos a esse tipo de coisa, porque isso nunca existiu. Apesar de que qualquer tipo de professor que tenha esse pensamento, um exemplo, o professor de uma criança, ele é uma ideologia, é o pensamento, mesmo que não seja ali didático, que não esteja dentro ali de um livro que esteja ensinando ali, você deve ensinar dessa maneira, mesmo que não esteja no cronograma ali da escola, mas por ser uma ideologia, algo que está dentro da cabeça das pessoas. E infelizmente, quando nós colocamos um filho na escola, quando nós colocamos um parente nosso na escola, é necessário, tem que ter essa orientação dentro de casa, porque lá na escola, se esse professor ele tiver essa ideologia dentro do seu pensamento, ele vai querer repassar. Ele vai querer passar para frente e dizer, não, você nasceu neutro. Você não tem nenhuma sexualidade. Você nasceu neutro e você vai poder escolher aquilo que você quer lá na frente. Então nós, não é de hoje, já de muito tempo, porque hoje parece que explodiu mais esse tipo de situações. Porque se você pegar 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, já era bem menos. A pessoa, acho que até o pastor, se não me engano, falou um tempo atrás, quando eles se sentiam, sabiam que eram homossexuais, eles meio que se escondiam porque tinham vergonha daquilo que era, por saber, até alguns por saber que era algo errado. Mas não queriam se mostrar, não queriam demonstrar para as pessoas que tinha essa sexualidade. Mas nós vemos que com os anos foram se passando, as coisas foram diferentes. Agora não tem mais vergonha, eles querem mostrar que são daquela forma. E por seguir aqui esse exemplo, por se assimilar com as pessoas que estão ao seu redor, que também têm esse mesmo pensamento, acabam como se fosse procriando até pessoas dessa mesma maneira. Ou seja, uns acabam tendo uma amizade com as pessoas que vivem com essa prática pecaminosa, acabam vivendo também com essa prática pecaminosa. Mesmo que não tinha o pensamento, mas o inimigo vai colocando no pensamento delas, para que elas também possam viver segundo essas ideologias deste mundo. Porque na palavra do Senhor, nós vemos que um abismo, ele chama o outro abismo. Se você vive numa prática de pecado e a pessoa está vivendo do seu lado, a pessoa vai viver naquela prática de pecado também. Se você é uma pessoa que vive de uma forma errada ou vive com pessoas que vivem praticando determinados tipos de pecados, você também vai acabar sendo levado para esse tipo, para esse lado, na verdade. Então nós compreendemos que nessa apologia à homossexualidade é algo que tem acontecido muito nos dias de hoje. E apologia é algo que nós vemos que não é somente quando nós saímos aqui no nosso bairro, é em todos os lugares. Você liga a televisão, existe. Antigamente eles reclamavam muito dos comerciais que sexualizavam ali as mulheres dentro de falando a respeito de cerveja, a respeito de cigarro, que antes tinha ainda o comercial de cigarro. Então nós vemos que era dessa forma. Agora não, agora é o que tem mais se mostrado até em comerciais, homem beijando outro homem, mulher beijando outra mulher. Você liga o comercial da Globo, então nem se fala, porque ali é o local de Satanás, aparentemente. Porque você vê um comercial de determinada marca, parece até que nas outras redes não passa, mas ali parece que passa mais, porque acharam uma brecha ali.
Eles já pregam isso, já ensinam isso, na verdade, tentam colocar através das novelas e tudo mais. Eu lembro que, acho que deve ter uns 8, 9 anos atrás, que eles disseram que ia colocar o primeiro beijo gay na novela, e falaram, não, tem que ser tarde, porque mais cedo não pode isso e tal, tem que ser na novela das 9, tem que ser um pouco mais tarde, no final da novela e tal, e final que aconteceu. Foi uma coisa que, nossa, muitas pessoas ficaram indignadas. Mas beleza, isso aconteceu naquela época e foi no final da novela, se não me engano no final da novela, foi na novela que termina mais tarde. Não sei se tem outro, acho que tem outro depois. E beleza, e fizeram isso. Aí foram passando os anos. Hoje, na novela de tarde, se bobear, você vê uma coisa dessa. Você vê um homem com outro homem, não importa a hora. Antes eles pensavam, não, vou colocar mais tarde e tal. Agora você liga a novela às 7 horas, se for ver, ou se for ver algum comercial, na verdade, você vai ver esse tipo de prática. Fazendo o quê? A apologia à homossexualidade. Fazendo com que a criança veja aquilo dali e entenda, não, isso é normal. Se lá na televisão eles fazem, eu também posso fazer. Então aqui existe uma responsabilidade que tem que ser duplicada, quadriplicada da família em poder mostrar que realmente são práticas que não são de acordo com a palavra do Senhor. São práticas que Deus ele não aceita, que ele recrimina e que ele abomina para que qualquer ser humano venha fazer. Nesse segundo subtópico fala sobre a responsabilidade negligenciada, ainda falando aqui da masculinidade nos dias de hoje, né? Em virtude da relativação das masculinidades, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos deste comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcios. Nós vemos que muitos homens, nos dias de hoje, eles têm deixado o seu lado natural, conforme nós falamos, de ser o provedor e de ser o protetor. Têm deixado isso de lado e assim fazendo praticamente com que a sociedade venha mandar em suas vidas. Nos dias de hoje, você pega um determinado tipo de pessoa que está com seus 20 e poucos anos, ainda está dentro da casa da mãe, ainda não consegue, não tem um trabalho, ainda não faz nada dentro de casa para ajudar. Pessoas, se bobear, chega aos 30 anos, está agarrado dentro de casa e não consegue sair, não consegue trabalhar, não consegue, como diz aqui o comentarista, prover, não consegue prover o alimento ali para dentro de casa. Então nós vemos aqui que isso acontece muitas das vezes nos dias de hoje devido à forma que está sendo pregada a masculinidade neste mundo. Ah, mas você é homem, mas não precisa de trabalhar não, você não precisa, pode viver às custas de outra pessoa. Ah, você é homem, mas não preciso de ajudar, não preciso de fazer nada. É totalmente contrário à responsabilidade que nós acabamos de falar no tópico anterior. Que o homem, ele acaba tendo essa responsabilidade de fazer, de trazer o alimento, de ser o provedor, de ser aquele que defende ali, de uma certa forma, a casa, a família. Mas, infelizmente, pela forma que está sendo pregado, que está sendo ensinado nos dias de hoje, o homem, essa responsabilidade dele acaba sendo negligenciada. E é deixado de lado esse pensamento de ajudar, de prover, de ser o provedor dentro da família. E com isso, como diz o comentarista, a família acaba padecendo necessidade, por ter uma pessoa que acaba sendo encostada, que fica dentro de casa, que não tem esse desejo de ajudar ou de auxiliar dentro de sua família. Então, uma responsabilidade do homem que é negligenciada nos dias de hoje. Segundo o padrão bíblico, nós vemos que honrar aquilo que Deus nos deu na família, nós devemos sempre de lutar e fazer o possível
da melhor maneira para que a nossa família venha a ter o melhor. Entrando aqui nesse terceiro subtópico que fala sobre a crise da liderança, não somente dentro de casa, mas também nessa crise na liderança. Dentro de um ministério, dentro da responsabilidade que nós temos, em todas essas formas, Deus ele tem nos dado essa força para poder defender da melhor maneira a nossa família e aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Se é ser um pai de família, fazer da melhor forma, ou se é ser um obreiro, voltando para a casa do Senhor, se é ser um obreiro, fazer da melhor maneira, não é deixar com que as coisas desse mundo venha atrapalhar e venha impedir com que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Isso nós colocamos não somente no homem, mas também na mulher. Cada um tem essa responsabilidade. Cada um tem essa responsabilidade sempre de fazer o melhor, quer seja na obra do Senhor, quer seja em casa, porque Deus ele não quer, como diz na musiquinha lá das crianças, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque existem muitas pessoas que infelizmente acabam sendo preguiçosas nos dias de hoje e não querem fazer mais o que lhe é deixado por obrigação. Amém? Mas de todas essa erosão, essa forma que é falada nos dias de hoje, não importa, como eu disse, a sociedade, a ideologia, não importa o que está sendo pregado nos dias de hoje. Nós, como servos de Deus, sempre devemos colocar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Nesse último subtópico aqui, nesse último tópico, vem trazendo o exemplo de Boaz, um símbolo de masculinidade. Aqui é uma história já bem conhecida, só mesmo para nós finalizarmos essa lição. Nós vemos que Boaz, ele vendo a situação de pobreza ali que estava passando Noemi com a sua nora, né? Ela tinha suas duas noras, uma deixou ela ficou com Ruth apenas. Vendo essa dificuldade que ela estava passando, ele agora decide ajudar de uma certa forma, dando ali até um trabalho e logo posteriormente até se casando com ela. Aqui é um exemplo, não somente ele, mas é um grande exemplo de responsabilidade, como diz aqui, e de generosidade. Um homem que foi e que viveu de acordo ali com a palavra de Deus e fez o melhor para que pudesse ajudar essas duas mulheres. É o que nós vemos e que nós devemos de usar nos dias de hoje para nossas vidas. Seguir esses exemplos. Aqui fala sobre a masculinidade, mas seguir esse exemplo de generosidade e de responsabilidade como servos do Senhor. Porque fazendo dessa maneira, seguindo da melhor maneira, nós conseguiremos sim agradar ao nosso Deus, nós conseguiremos sim fazer o melhor para a obra do Senhor, porque sabemos que essa responsabilidade que é colocada aqui ao decorrer da lição, não é uma responsabilidade colocada apenas para o homem. Não tem como eu dizer, mas a responsabilidade trazendo aqui para dentro da igreja. A responsabilidade de pregar, a responsabilidade de ensinar é apenas do pastor, é apenas do homem que foi chamado para iniciar a igreja. Não é isso. Essa responsabilidade ela tem que ser colocada no coração e nas nossas vidas nos dias de hoje. Porque sabemos que todos temos essa responsabilidade de fazer o melhor para a casa do Senhor. E o exemplo de generosidade de Boaz também é o exemplo que nós devemos de seguir nos dias de hoje para nossas vidas. Ser generosos com aqueles que estão ao nosso redor. Valeu, varão. Porque de nada adianta, como eu sempre digo, de nada adianta nós termos uma Bíblia, de nada nos adianta andarmos e dizermos que somos servos do Senhor, andarmos dessa maneira, mas não ter ali o amor e querer ajudar as outras pessoas. De nada adianta eu me portar do lado de fora, exteriormente, dizer que sou servo de Deus e não tiver um exemplo de responsabilidade na obra do Senhor. E não tiver um exemplo de generosidade na obra do Senhor.
Veja uma pessoa passando, aquele grande exemplo, né? Veja uma pessoa passando uma necessidade, está precisando de um alimento, está precisando ali de comida, precisando de que faça alguma coisa para ela. Eu vou falar o quê? Eu vou orar por você. Deus vai te abençoar. Lá na frente, Deus vai colocar alguém no seu caminho para te abençoar. É um exemplo que nós vemos que não é dessa maneira. Como servo do Senhor, nós temos que sim ser generosos. Devemos que sim fazer o melhor para as pessoas. Se temos a oportunidade de poder ajudar, que nós possamos ajudar também aqueles que estão ao nosso redor, como igreja do Senhor. Amém? Vamos finalizar essa lição, pastor. Essa lição do dia de hoje que falou sobre essa desconstrução da masculinidade bíblica. Amém? Pastor. Amém. Quero o nosso agradecimento ao nosso professor, pastor. Ainda bem que tem assessoria, né, pastor? Senão você leva até para casa, né? Agradeço pela ministração da palavra do Senhor. Uma matéria bem relevante para os dias atuais, a desconstrução da masculinidade bíblica é algo muito forte. Tem pessoas que ainda não parou para pensar nisso aí. Se fosse falar apenas da desconstrução é uma coisa, mas quando nós falamos da desconstrução da masculinidade bíblica é coisa muito forte. Para nós entendermos o que está acontecendo hoje, eu vou fazer a leitura de um verso só das Escrituras Sagradas e depois nós vamos entrar aqui nesta matéria. Nós, como operadores do ensinamento bíblico, nós precisamos continuar ensinando as verdades bíblicas. Isso não significa dizer que a sociedade vai aprender e vai viver o que está nas Escrituras Sagradas. Porque se existem profecias para se cumprir, as profecias vão se cumprir. E esta matéria é uma matéria profética também. Porque o objetivo do mundo que nós vivemos hoje é ele decair cada vez mais, que aí se prepara o cenário para o arrebatamento da igreja e o cumprimento das profecias da palavra do Senhor. Então veja bem, tudo que nós falarmos aqui, nós falamos de acordo com as Escrituras Sagradas. Por quê? Nós somos operadores do ensinamento da palavra de Deus. Mas é claro que quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos a aversão dos princípios bíblicos. Mas isso não vai tirar de nós o estímulo de ensinar a palavra do Senhor. Por quê? No livro de Osés está escrito: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Em Juízes nos informa que havia uma geração que não conhecia o Senhor. Então eu volto a redundar, nós como operadores do ensinamento bíblico, precisamos continuar ensinando, porque nós ministramos em primeiro lugar para a igreja, para que a igreja não fique sem o conhecimento da palavra do Senhor, porque se a igreja fica sem o conhecimento da palavra do Senhor, diz Osés que a igreja vai perecer. Então, essa matéria que o professor ensinou agora, e que o outro vai ensinar domingo que vem, não sei quem é o professor de domingo que vem, quem é? Pastor Talho? Então, são matérias fundamentais. Vamos ler apenas um verso aqui em Isaías capítulo 4.
o verso 1. E os irmãos não podem forçar muito de mim hoje, que eu esqueci o óculos em casa, e para ler um pouquinho aqui, eu estou forçando até a barra, viu? Porque é verdade, depois de determinada época é complicado, né? Então vamos lá. Isaías, no capítulo 4, verso 1, está escrito assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos do nosso vestido. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O profeta Isaías está dizendo que nos últimos dias, nos últimos dias, 7 mulheres vão chegar para um homem e vão dizer: olha, eu sou uma mulher bem-sucedida, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha independência profissional e financeira. Eu só quero que você tire o meu próprio, você seja o meu marido. Eu quero carregar o seu sobrenome. Aí o cara diz: mas eu já sou casado, eu não me importo com isso. Bom, tá bom, eu sou casado, você quer continuar? Quer ficar comigo? Quero. Depois aparece mais 6. Aí fica você, o cara, cidadão humano, né, um homem masculino, com 7 mulheres, sem ter despesa com nada, sem pagar a pensão para elas, sem pagar aluguel, sem comprar casa, sem nada. Elas são independentes, elas querem um homem para elas. Agora veja bem, para que haja o cumprimento dessa profecia, primeiro é preciso a desconstrução da masculinidade bíblica. Porque alguém já informou em algum lugar que nos dias atuais, quando nasce uma criança do sexo masculino, nasce 10 do sexo feminino. Então já é um disparate muito grande, né? 10 para 1. É um disparate muito grande. Aí chega depois, os homens que nós temos por aí fora, muitos já perderam a sua masculinidade, está ficando cada vez mais difícil. Então a mulher, e já fica o conselho aqui para as irmãs: você que é casado, tem o seu marido, que é heterossexual, trabalha direitinho a vida dele aí, viu? Porque, pelos princípios bíblicos, tem mais 6 mulheres lá fora querendo entrar nessa sociedade aí. O pastor Adriano olhou até para a Laninha. Então, isso é a Bíblia. Então você, mulher que é casado, cuide do seu marido direitinho e tal, viva bem e tal, porque lá fora, pelos princípios bíblicos, tem mais 6 mulheres querendo o teu marido. Porque essa matéria, masculinidade, isso está ficando escasso no mercado. E tem que ficar, para que se cumpra a palavra de Deus. Agora vamos para a lição. Na lição nós vemos hoje as pessoas homossexuais em todos os ramos da sociedade. Até que a pessoa é um homossexual, problema dele, a escolha sexual que ele escolheu, ou homossexual masculino ou feminino, problema deles. Agora, o que não podem querer é implantar esse tipo de coisa dentro da igreja. Porque a igreja vive os princípios cristãos. E dentro dos princípios cristãos, a palavra do Senhor diz: vinde como está. Então tá bom. Veio homossexual, veio, conheceu a palavra, conheci, agora se converte e vira heterossexual. Porque os princípios bíblicos Deus criou o homem e a mulher para a formação da família, conforme o professor já colocou nesta manhã. Deus não criou a formação da família com 2 pessoas do mesmo sexo. Deixará o varão e unir-se ao seu varão e ser ambos na sua carne. Não tem jeito. E o professor já trabalhou nisso aqui e massificou, porque as pessoas podem até mudar o seu aspecto externo, e hoje realmente é muito fácil você confundir, né? Nós tivemos até uma audiência essa semana, uma situação semelhante a essa aí, e eu
fiz a defesa da pastora Marilza, né? Porque na escola que ela é diretora, então apareceu um cidadão que, enfim, homossexual, e ela foi dar alguma orientação para ele, porque ele está entrando na comunidade aqui, para evitar de que ele sofresse alguma espécie de desconforto entre os alunos e até os pais dos alunos. E o cidadão simplesmente, insatisfeito, chegou e moveu um PAD contra ela. PAD é processo administrativo, disciplinar. No PAD, eu defendi a pastora Marilza, vencemos no PAD, ganhamos, foi arquivado aquele PAD. E o cidadão, insatisfeito agora, moveu uma ação contra a prefeitura e contra a pastora Marilza. Aí eu mais uma vez fui lá, defendi, e está para ser julgado agora. Então, ele ficou indignado, porque ela chegou, e ele, o cabelo muito grande e tal, ela disse, olha, e a irmã Lia deve saber disso muito bem, né? Quando o senhor estiver na sala de aula, então prenda o seu cabelo direitinho, para as crianças de 4, 5 anos não confundir, porque criança é muito inteligente. As crianças precisam saber que o senhor é do sexo masculino. E o homem ficou insatisfeito com aquilo ali. E aí entrou por outros caminhos, enfim, virou processos, né? Mas a gente vai ter vitória nisso aí. Então veja bem, a intenção dela era protegê-la, que ela disse, olha, nós temos aqui outros professores que são homossexuais, e a escola não tem nada a ver, a pessoa faz do jeito que quiser. Porém, na sala de aula com as crianças de 4 a 5 anos, eu gostaria que você tivesse um comportamento masculino para não influenciar na genealogia das crianças, e depois também não ter problema com os pais, porque nós já tivemos problema aqui com outro professor no passado. E aí aquele professor que estava chegando naquele dia, não deu aula naquele dia, que ficou todo abalado, ficou todo abatido e tal, por causa disso aí, e moveu uma ação. Porque hoje é o que o professor acabou de falar. Se você discorda de qualquer coisinha, eles já estão te protegendo. Eles têm mais direitos, segundo as leis, do que qualquer outra pessoa. Porque a lei já está ali para qualquer espécie de discriminação, a lei já está pronta para qualquer tipo de ação que seja dano moral, está tudo pronto ali. Eles não precisariam ter uma legislação que o protegesse mais do que eles já têm a proteção. Mas por que tem isso? Chama-se Congresso Nacional. E nós temos um cidadão aqui, um senador do Estado do Espírito Santo, que infelizmente ele ganhou nas eleições passadas para o Senado e que está fazendo vergonha lá. Vergonha para quem? Para a classe bíblica, porque os projetos que ele desenvolve lá é contra a ordem, a disciplina, os ensinamentos da palavra de Deus. E tudo que é contra Deus ele está votando lá. Mas pode ter certeza, em nome de Jesus, ele não ganha mais eleição aqui no Estado do Espírito Santo. Fim de mandato dele, porque ele se levantou contra os valores morais estabelecidos na palavra do Senhor. Então veja bem, por causa desse tipo de congressista, que se aprova leis para dar maior proteção àqueles que já estão protegidos pela própria legislação nacional. Então eles conseguem, faz movimento e tal, e aprova a lei, etc e tal. E infelizmente também agora, nesse novo governo que nós temos, escancarou, porque já era projeto do governo atual, né? Baixar a guarda para isso mesmo e deixar vulgarizar, porque ele é contra os princípios bíblicos, e nós já sabíamos que era antes das eleições. Infelizmente, muitos evangélicos fecharam os olhos para a realidade e votou. E agora estão amargando as leis que estão vindo, o surgimento de situações que diminuem os valores cristãos. Isso vai ficar cada vez pior. Mas por outro lado também precisamos entender
que são cumprimentos da palavra do Senhor. A única forma das Escrituras Sagradas se cumprirem é que esses homens realmente vendam as almas dele para o adversário para fazer coisas que não convêm. Então, hoje, a segurança do cidadão cristão, ela está bem mitigada, porque nós temos uma luta muito grande e é hora da gente olhar para aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então hoje existe uma força satânica muito grande para tirar do cidadão, e agora brasileiro, o direito à liberdade e à religião. E vamos trabalhar para isso. Mas a igreja do Senhor precisa conhecer as verdades, porque são essas verdades que nos mantêm firmes na presença do Senhor, e a gente pode dizer: Senhor, verdadeiramente a tua palavra está cumprindo nos nossos dias. Estamos vendo aquilo que o Senhor já nos ensina. Agora, eu sinalizei algumas coisas aqui, e o professor foi generoso, né? Me deixou um tempozinho bom, vai dar para a gente falar sobre isso aí. Olha só, o conceito progressista, ainda na introdução da revista, tá? O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Então a gente precisa ver, ó, quando fala o conceito progressista, cada vez mais eles vão desconstituir a masculinidade. Só que a pastora Brunella me fez uma pergunta, e talvez seria até de outros irmãos também, porque a Bíblia diz que Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino. Aí a pastora Brunella diz: mas como é que fica? Porque diz que tem o... como é que é? A pessoa que nasce com dois sexos, como é que é o nome? Hermafrodita. Nasce com dois sexos. Mas calma aí. Quem é que criou o sexo masculino e o feminino? Foi Deus? Foi, né? E se os irmãos pararem para estudar, e eu achei que a Alisson de hoje fosse falar alguma coisa assim, mas a de domingo que vem pode falar, né? Vocês sabiam que no DNA do ser humano, você sabe seu sexo masculino ou feminino? Sabia? Não é assim? Então tá bom. Eu estou mexendo agora com aves exóticas, né? E às vezes eu adquiro uma ave já crescida, certo? E eu ainda não sei qual é o sexo daquela ave. E eu vou precisar acasalar aquela ave. Aí o que eu faço? Eu tiro uma pena dela, a gotinha de sangue que tem, e mando para fazer a sexagem. E eles fazendo a sexagem, eles vão me dizer se aquela ave é do sexo masculino ou sexo feminino. Vocês viram como que Deus é poderoso? No sangue da ave dá para saber se ela é sexo masculino ou sexo feminino. Eu pergunto e você me responde: será que o sexo, uma pessoa que nasceu com esses dois sexos, hermafrodita, será que no DNA dela dá para saber se é sexo masculino ou feminino? Sim ou não? Sim, porque o DNA não vai vir com os dois sexos. Então a pergunta que ela me fez: e como é que faz uma pessoa que nasce assim? Faz a sexagem. É sexo masculino? É. Então, aconselho, estudo, fazer o quê? A cirurgia para sexo masculino. É sexo feminino? Faz a cirurgia para o sexo feminino. Sabe por quê, meus irmãos? Olha, não adianta depois da pessoa nascida e tal, querer dizer muda tudo. Muda tudo. Agora, uma pessoa do sexo masculino, né? Consegue até, conforme o professor falou, ter seios, né? Cabelo, né? Tira os pelos tudo e tal, etc. Tá bom. Você olha assim, é uma mulher bonita. Mas essa mulher bonita tem útero? Essa mulher bonita não vai ter útero. Quando eu fiz a minha cirurgia,
Aí lá no hospital, quando eu fiz a cirurgia, aí chegou uma mulher bonita lá, uma loira lá, certo? Essa loira bonita estava lá para operar, e essa loira ia operar da próstata. Tem condições da pessoa do sexo feminino ter próstata? Vocês viram? Então muda a aparência, fica tudo, mas não adianta. Nasceu sexo masculino, é sexo masculino. Nasceu sexo feminino, é feminino. Deus não faz confusão. Na criação o pacote vem completo. Então se a pessoa nasceu hermafrodita, ela vai ter que ter uma ou outra coisa, não tem. Ou ela vai ter que ter um útero, ou ela vai ter que ter uma próstata. Não é difícil entender isso, é? Não é verdade? Não tem como uma pessoa nascer com um útero e uma próstata. Não tem, gente. É uma coisa ou outra. Nasceu com próstata, sexo masculino. Nasceu com útero, sexo feminino. Acabou, está resolvido o problema na afrodita. Fácil, né? Pois é, né? Complicado, né? Complicado. Isso aí são formas para a desconstrução do sexo masculino. Mas a igreja só precisa saber da verdade, certo? E isso que eu acabei de falar para os irmãos, claro, porque nós somos, acabei de falar, operadores dos ensinamentos do Bíblia. Lá na frente alguém vai perguntar isso para vocês. Alguém vai falar nesse assunto. Aí vocês vão fazer o quê? Repetir o que nós estamos falando aqui. Isso quebra qualquer pessoa que queira, então, se modificar. Está aí o filho lá da Gretchen, mudou todinho. E é uma mulher bonita demais, modelo, né? Agora ela aparece totalmente masculino. Mas o que adianta? O que adianta? Aí eu quero ser homem, aí. Você nasceu homem? Agora, é claro, eu, por exemplo, tenho uma amiga, e isso é normal, e não tem erro nenhum. Eu tenho uma amiga, já de idade, deve ter 42 anos. O jeito dela, assim, de agir na sociedade é todo masculino. Mas ela é feminina, é mulher, namora, teve 2 filhos. Mas acontece que na criação dela, ela veio de uma família, ela é a única menina, e 3 ou 4 meninos. Aí quando cria tudo junto assim, aí a menina faz o quê? Pende para o lado do masculino. Vai jogar bola também, vai ficar de lutinha, aquela história todinha. Aí a mãe dela disse para mim, essa menina, quando estava no período de escola, me dava um maior trabalho. Porque saía da escola e pegava os meninos na pancada, brigava, porta de cor, não brigava com menina não, brigava com menino. Porque ela foi criada junto com o menino. Eu tenho um amigo também, e aí ao contrário dessa amiga, que o jeito dele é todo feminino, certo? Por quê? Criado com mulher, então ele é todo delicadinho, todo delicado. Mas o cara é casado, tem esposa, tem filhos gêmeos e tal. Aí quando ele me encontra na rua, ele fala, Delci, ai que prazer, tio. Ele é todo assim, ele é todo efeminado, porque foi criado assim, certo? Mas isso não significa dizer que foi desconstruído a masculinidade dele, porque ele continua sendo masculino, continua sendo pai, homem, etc e tal. Então a gente precisa compreender o que a nova geração está fazendo e vem de cima para baixo, porque eles conseguem esse amparo todinho no Congresso que vira leis, e aqui embaixo a sociedade tem que cumprir. Porém, a igreja precisa tomar uma posição. Por essas portas entra tudo quanto é tipo de gente, para aprender a verdade das Escrituras Sagradas, para entrar pela porta do céu, porque senão não chega no céu. Porque aquilo que as Escrituras Sagradas falam a respeito
do homossexualismo, nós vamos continuar ensinando a vida inteira. A gente não vai se preocupar se vamos ser processados, se vamos ser presos, se o nosso registro vai ser cassado, se a live vai cair. Nós não vamos nos preocupar com isso, porque o nosso compromisso é com o Senhor. E se nós, os operadores do ensinamento religioso, não ensinarmos a verdade aqui para o nosso povo, vai acontecer na vida de vocês aquilo que aconteceu na sociedade de Osés. Vão perecer porque lhe faltou conhecimento. Então, um dia desse aqui, e cadê a irmã Regina? A irmã Regina está ali. O netinho dela chegou aqui, cabelo comprido, com rabinho atrás, todo assim. Eu achei que fosse uma menina. Aí eu fiquei até em dúvida. Aí eu fui e perguntei para a filha dela, vem cá, é seu filho? É menino ou é menina? É menino, pastor. Falei, por que esse cabelo então? Ah, porque fica muito alvoroçado, eu pedi e tal. Eu repreendi ela aqui. Toma vergonha na sua cara. Cria ele como homem. Aí quando chegou ali atrás, aí a irmã Regina falou com ela, viu? Eu te falei em casa, eu te corrigi. Ah, mãe, mas o cabelo dele é muito grande. A irmã Regina falou, por que você não corta o cabelo dele então? A irmã Regina corrigiu. Então veja bem, essa desconstrução muitas vezes começa dentro da própria casa, dentro do próprio lar. E quando nós ministramos isso à família cristã, é para que a família cristã, pelo menos, crie os seus filhos com o sexo pelos quais eles nasceram. Agora, se você é crente, deixa teu filho ficar todo cabeludo aí, faz rabinho nele, coloca brinquinho nele, etc. Você está querendo que ele seja o que depois? Isso aqui, irmãos, infelizmente você vê em algumas igrejas hoje. A nossa isso nunca vai acontecer, pelo menos enquanto eu for vivo, tá? Você vê, e eu já vi, estou falando que eu vi, no grupo de louvor da igreja, os rapazes cabeludão, de brinquinho, certo? Até com rabinho assim, tocando, cantando, com a maior naturalidade. A igreja não pode aceitar isso. Isso é uma desconstrução da masculinidade. O homem, dentro do padrão divino, não é para ficar andando de rabinho por aí, de brinquinho, essas coisas, não. Macho raiz, tem que ser macho raiz mesmo e acabou. Você entendeu? Então a gente bate muito nesse tipo de padrão, certo? E é feio. Tem outro rapaz aí que anda de moto para baixo e para cima e tal, já foi até membro da nossa igreja. Ele está se achando tão bonito andando de moto ali com aquele rabinho ali, né, Deus? Você deve saber quem é, né? Você deve saber quem é, pastor Adriano. Gente, não faz sentido. E na época que a Eliane morava comigo, a gente cuidamos como filho e tal. Aí chegou um rapaz para namorar com ela. Ela foi levar o rapaz para apresentar. Eu falei, não, você não vai namorar com esse rapaz, não. E ela foi muito obediente. Falei, você não sabe o que é isso? Rapaz todo cabeludo e tal, com rabinho e tal. Não, para com isso, rapaz. Para com isso. Então eu, como pai, jamais deixaria ou deixo uma filha namorar com um rapaz que usa brinquinho, cabeludinho, todo esquisito. Não! Negativo, velho. Vai se converter, vai ser um homem de verdade, né? Então nós é que precisamos manter a construção do sexo masculino. Agora aqui eu vi uma coisa interessante ainda na introdução. Nessa lição apresentamos o mandato divino. Eu, professor, o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Essa lição é nossa, o homem cristão, que o homem que não é cristão jamais vai absorver isso. Só que quando ele fala mandato, calma aí, existe uma diferença entre mandato e mandado. Mandato, quem tem mandato? Todas as pessoas que são eleitas pelo povo para alguma função. Então, se Deus estabeleceu mandato, então Deus está te elegendo, você que é do sexo masculino, para que permaneça masculino. É um mandato. Deus te elegeu para isso. E como que Deus fez a eleição? Lá na sua formação. Certo?
Na sua formação, ainda, antes de fazer o exame lá, de ultrassonografia, essas coisas, Deus já tinha decidido. Então Deus, no seu mandato, determinou, ó, quem é que está grávida aí agora? Acho que não tem nenhuma irmã grávida, não. Quem? A Dani. Cadê a Dani? Está aí? Ela já sabe já o sexo do bebê? Hã? Não, né? Então, por exemplo, antes da Dani saber o sexo do bebê, então Deus já enviou, deu um mandato para aquela criança. Ó. Então, o Senhor, dentro da minha competência de estabelecer mandato, eu disse, bebê, você vai ser do sexo masculino. O seu DNA é masculino e acabou. Certo? Só que a gente vai ver aí no primeiro tópico, no segundo subtópico, nós vamos ver agora o mandato. Ó, característica da masculinidade. Aí depois a gente vai ver o que? Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Agora é diferente, o mandado divino. É uma ordem de Deus agora, o mandado. É uma ordem de Deus. Você é macho, você tem que ser macho. E acabou. Não, Deus, mas eu queria ser hermafrodita. Não, você é macho. Ah, Deus, eu queria ser uma mocinha. Não, você é macho. Estou te mandando você ser macho. É diferente agora, você viu? Então o mandato é a formação lá, quando Deus trouxe. Agora, nasceu, agora Deus exige que seja do sexo masculino. E acabou. Agora o mandado é a ordem divina. E o mandado não pode ser descumprido. Ah, mas eu queria ser. Você pode ser o que você quiser. Só que tem uma coisa: no céu você não chega, não. No céu você não vai chegar. Para você chegar no céu, você vai precisar então obedecer o que o Senhor fala. Eu achei lindo isso aqui, sabe por quê? Na introdução, a pessoa ainda não tem noção de qual será o sexo. Ela não nasceu ainda. Aí vem o mandato de Deus. No meu mandato, o Senhor, eu determino que essa criança que vai nascer seja do sexo masculino ou feminino. Depois que a criança nasceu, e a criança agora, todo mundo já sabe que é do sexo masculino. Agora vem o mandado de Deus, a ordem de Deus, ó, você vai ser macho, hein? Ah, Senhor, mas você não quer nada, é ordem, tem que ser macho. Então vê, irmãos, que não é difícil a gente entender o que a Bíblia nos ensina. E aí, eu volto a reiterar que as lições são para a nossa igreja, para que a igreja continue tendo o conhecimento, porque vai piorar a situação, e vai piorar muito, porque essa profecia de Isaías precisa cumprir. Todas as profecias da palavra do Senhor vão se cumprir, e os procedimentos para que elas se cumpram são assim. No Brasil, por exemplo, se está se utilizando muito o Congresso Nacional para trazer um monte de profecias negativas para a sociedade, mas positiva para a igreja, que a igreja está esperando o arrebatamento. A igreja está se preparando para subir. Então, quanto mais se agravar a situação da sociedade, mais próximos estamos da vinda de Cristo. Obrigado, professor. Vamos finalizar a lição, conclusão. Diz assim: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um dos princípios determinados pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre de inversão dos papéis de homem na sexualidade, na liderança, na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter de encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus vos vocacionou a desempenhar. Amém. Vamos para o fechamento. Se colocar de pé. A lição de número 6, o título da lição: A Desconstrução da masculinidade bíblica. O textuário: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim,
para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Amém. A vida de cada um de vocês. Domingo que vem tem mais. Vamos já tocando aí? Vamos ouvir as coisas. É muito bom.
Irmã Tereza, presbítero David e Alexandre. Café da manhã. Evangelista Danilo, irmã Tereza, pastor Tade e Alexandre vão trazer a parte sólida. David, presbítero David, pastora Brunella, eu vou trazer o suco e eles querem o café. Salve, irmãos, com Pai do Senhor. Amém. Classe dos Cordeirinhos. 9 matriculados, 6 presentes, 3 ausentes, 2 visitantes, não teve oferta. Estrela da Manhã. 2 matriculados, 2 presentes, R$2 de oferta. Adolescentes. 8 matriculados, 6 presentes, 2 ausentes, R$11 de oferta. Classe dos Adultos. 21 matriculados, 27 presentes, 4 ausentes, 2 visitantes, R$17,75 de oferta. Total geral de frequência, 45 pessoas. Total geral de oferta, R$30,75. Nós queremos agradecer a todos os participantes da Escola Bíblica Dominical, os professores, os adultos, pastor Adriel, os adolescentes e das crianças. Que o Senhor possa recompensar a cada um dos irmãos. À noite estaremos reunidos para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. E os integrantes dos grupos célula, observem e fiquem atentos àquilo que eu li de vocês falarem para qualquer espécie de atividade que possa ser realizada hoje. Nosso objetivo é trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos os irmãos. Eu quero convidar o pastor Eduardo para fazer essa oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós mais uma vez, ó Deus, quando temos a oportunidade para levarmos nossos pensamentos até o Teu trono da graça, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na Tua casa, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, para que crie em nós, ó Deus, um discernimento acerca das coisas, ó Deus, em que no cenário político estão, ó Deus, crescendo, sendo desenvolvidos, ó Deus, para o combate contra a Tua obra e contra a Tua palavra. Damos graça pela preparação, pelas informações que o Senhor tem concedido ao Teu servo, ministrasse para nós, ó Deus, igreja e servo do Senhor, na manhã desse dia. Continua conosco, ó Deus, nos ensinando e nos instruindo, pois de Ti nós precisamos e seremos, ó Deus, eternamente necessitados de Ti. Por sendo assim, Pai, nós queremos Te agradecer por tudo, na pessoa bendita de Cristo Jesus, o que reina e vive para todos sempre. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Amém.